Olá pessoal! Na aula de hoje de design de sobrancelhas, a gente vai abordar um tema bem interessante, que são justamente os erros comuns, no design de sobrancelhas, como é que a gente lida com eles no dia a dia e como é que a gente pode corrigi-los, Até mesmo como a gente pode dar uma melhor orientação para a nossa cliente, também como é que a gente pode agir em determinadas situações que a gente encontra no dia a dia do atendimento como designer de sobrancelhas e principalmente como é que a gente pode não deixar transparecer esses erros, como é que a gente pode disfarçá-los, corrigi-los ou até mesmo conseguir tratá-los, em alguns casos. Então a gente vai conseguir abordar aqui todos os temas de forma única para que você possa conseguir tomar a melhor decisão diante de cada situação em que você pode observar com a sua cliente para que você precise corrigir um determinado erro. Uma simetria imperfeita, ele é um dos erros muito comuns, na verdade, na área do design de sobrancelhas. O que é que acontece? O problema, diante dessa questão da simetria imperfeita é quando as sobrancelhas, elas não estão simétricas, o que pode fazer com que o rosto, ele pareça desigual. A gente já abordou bastante sobre o quanto as sobrancelhas, elas fazem parte da expressão, do rosto da gente, a expressão do olhar, aquela coisa que transparece o nosso estado. E a partir do momento em que a gente acaba deixando ela desigual, deixando ela imperfeita, ela passa essa impressão de que tem uma mais alta que a outra, que tem uma maior que a outra, às vezes uma mais arqueada que a outra. Então é importante que a gente trabalhe isso no design de sobrancelhas para que a gente não deixe essa impressão. Porque às vezes é só por questão de designer mesmo, não tem nada a ver com a estrutura, do olhar. Então, quando a gente precisa passar uma imagem mais firme, uma imagem mais elaborada e um design bem feito, a gente precisa se atentar, principalmente nessa questão da simetria. O objetivo do design de sobrancelhas é justamente deixar elas mais simétricas e mais harmônicas com o rosto. E a partir do momento que a gente deixa a desejar nessa questão da simetria, a gente infelizmente não está cumprindo com o objetivo do nosso designer. E aí como é que a gente corrige quando existe essa simetria imperfeita? A gente utiliza, na verdade, na medição, antes de realizar o design de sobrancelhas, a gente pode utilizar uma régua, ou um lápis, para que a gente meça, para que a gente possa medir essa simetria e consiga também ajustar os pelos conforme necessário. Quando a gente vai fazer o primeiro passo a passo da sobrancelha, em que a gente tem a medição e a marcação, a gente consegue, dependendo do recurso, porque com um paquímetro, a gente tem uma medida exata em centímetros, Com a régua a gente também consegue, com a linha a gente tem uma medida aproximada. Então assim, a gente precisa utilizar um desses recursos para que a gente possa chegar num resultado melhor. E aí a partir disso a gente consegue ajustar a espessura para conseguir alcançar uma simetria mais desejada, lembrando também que uma pequena assimetria pode até ser natural ou aceitável. Por exemplo, uma sobrancelha que é levemente mais arqueada que a outra, mas não de forma exagerada. Quando a gente faz essa medição no início do design de sobrancelhas, por exemplo, com o paquímetro, a gente consegue ver a medida da sobrancelha inteira, da sua largura, da sua altura, do seu ponto alto, do seu ponto final, do seu ponto inicial e o espaço entre as sobrancelhas, Então, assim, todo esse passo a passo, ele existe justamente para que a gente possa atingir de uma forma mais precisa a medição ideal, a simetria ideal dessa sobrancelha. Então a gente possui os recursos, a gente sabe como utilizar esse recurso, então é interessante que a gente o aplique no nosso dia a dia, para que a gente possa garantir que quando a gente finalizar esse atendimento, quando a gente finalizar esse design, que a gente possa justamente entregar esse resultado esperado. Quando uma cliente vem até você para fazer um design de sobrancelhas, ela gera uma expectativa, seja manutenção, seja a primeira vez, ou para realizar qualquer outro procedimento, ela espera o resultado. Então, nada mais justo do que a gente realize o processo completo para que a gente possa garantir e passar esse resultado para a nossa cliente. Um outro erro também muito comum, principalmente para aquelas clientes que fazem em casa, ou que fez algum ajuste em casa, é o excesso de depilação.
Então, o problema, na verdade, no excesso de depilação é remover muitos pelos, porque isso pode causar uma aparência artificial e causar falhas temporárias no crescimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando a cliente, né, ela já está um tempo sem fazer o design com você. Aí ela acabou tirando o excesso dessa sobrancelha em casa e tirou muitos pelos, né? Fez um excesso de depilação e acabou deixando essa sobrancelha muito fina. Daí ela chega pra você se queixando porque fez a sobrancelha ficou muito fina, ou até mesmo porque tentou deixar mais arqueada e acabou ocasionando uma falha na sobrancelha. Então o que é que acontece? Ela acaba se deparando, né, com esse tipo de situação que a gente até tem como corrigir, né? E como é que a gente vai corrigir? Para a gente conseguir restaurar essa forma original, né, a gente vai precisar permitir, né, que os pelos eles cresçam naturalmente. A gente, felizmente, não tem como criar pelos naquela região ou até mesmo nos lugares que ficou a sobrancelha mais fina. Então, o que a gente pode é, provisoriamente, a gente utilizar um lápis, utilizar um gel ou até mesmo um preenchimento com rena para a gente conseguir fazer as áreas que estão falhadas, né? E se necessário, a gente ajusta o formato, né, que foi deixado, uma vez que os pelos tenham crescido. Então, o que é que acontece? Se essa cliente que deixou a sobrancelha muito fina, ela acabou fazendo um acabamento na sua sobrancelha em que deixou muito arqueada. E o ideal para a sobrancelha dela é que a sobrancelha tenha uma estrutura levemente arqueada e não completamente. Aí a gente vai precisar esperar que esse pelo cresça para que a gente ajuste. Além da espessura do pelo, a gente precisa ajustar também o desenho, né, o formato dessa sobrancelha. Então, quando o problema chega pra gente, né, principalmente nesses casos que se faz necessário esperar o processo do pelo crescer, a gente precisa lidar com isso como um processo natural, né? Porque é realmente muito comum no nosso dia a dia. É muito comum que uma cliente acha que possa fazer o seu design tranquilamente em casa. Algumas até fazem uma manutenção, tiram um excesso, porque apareceu uma urgência, tem um evento, não quer ir da forma que tá, não tem horário na sua agenda, e aí ela acaba optando por isso. Mas também tem casos em que acaba exagerando, começa a tirar um pouquinho, depois tira um pouquinho no início, um pouquinho no final, um pouquinho no meio, e quando vê, já deixou a sobrancelha extremamente fina, dando esse acabamento mais artificial, que inclusive causa também um aspecto mais envelhecido. Quando a gente utiliza a sobrancelha extremamente fina, né, a gente acaba expondo mais a região da testa e acaba dando uma impressão não tão bem esteticamente nesse caso. E aí a única solução é realmente que a gente consiga preencher as áreas que estão em falha ou esperar crescer, né, para ajustar o formato e a largura dessa sobrancelha. Existe também um erro que é extremamente comum, que é o formato inadequado para o tipo de rosto, né? Então, o problema é justamente escolher um formato que não complementa o formato do rosto e ele pode resultar num visual mais desequilibrado. Um exemplo é quando você tem, vou citar o rosto quadrado, o rosto redondo. O rosto redondo, o mais recomendado é que as sobrancelhas sejam retas ou arqueadas. E aí a gente vai no rosto redondo e faz uma sobrancelha arredondada, né? Trazendo mais traços arredondados para esse rosto, que não é o recomendado, né? Lembrando que quando o rosto é redondo, a gente precisa trazer traços mais marcantes. E quando o rosto é mais marcante, como o quadrado, a gente traz traços mais arredondados, para causar esse equilíbrio de formas. E a partir daí, se uma cliente tem o rosto redondo e fez a sobrancelha dela num formato de sobrancelha mais arredondado, a gente sabe, né, a gente com o nosso conhecimento, com a nossa técnica, a gente já sabe reconhecer qual é o formato ideal para cada tipo de rosto, e diante disso a gente verifica que não conseguiu ornar com a cliente, não conseguiu harmonizar, né, não conseguiu realmente encaixar o formato do rosto com o formato da sobrancelha. E aí, para a gente corrigir, né, isso, a gente precisa estudar, tá, os diferentes formatos de rosto e selecionar qual é o design de sobrancelha ideal para cada tipo de rosto, né? Aquele que melhor realça as suas características faciais, né? A gente precisa, a nossa cliente, ela precisa considerar que para ela definir
o melhor desenho de sobrancelha dela, o melhor design, uma melhor situação harmônica para o seu rosto, ela precisa da ajuda de um profissional, tá? Quando você quer engravidar, né, você quer um acompanhamento médico para engravidar, você vai atrás de um ginecologista. Quando você quer fazer uma maquiagem, você vai atrás de uma maquiadora, né? Quando você quer arrumar seu cabelo, você vai atrás de uma cabeleireira. E na especialidade do design de sobrancelhas não é diferente, né? A gente precisa procurar uma profissional que esteja capacitada para essa área. Então, tudo que a gente vê aqui, ele tem embasamento técnico e profissional. E é para isso, né, que a gente está estudando, que a gente está adquirindo conhecimento, para a gente conseguir levar o melhor para essas nossas clientes, né? E conseguir passar para elas também segurança o bastante para quando ela se sentir desconfortável, né? Ou sentir qualquer dúvida, qualquer queixa em relação às suas sobrancelhas, né, que é parte importante da estética do seu rosto, ela possa apelar, né, para que ela possa procurar você como designer para ser referência dela nos cuidados com a sobrancelha. Então é a partir daí que cria uma conexão, né, de confiança, né, uma conexão de parceria entre a designer de sobrancelha e a sua cliente, para que juntas, né, tanto a cliente em casa não possa fazer nada com a sua sobrancelha que prejudique o seu design, e tanto a designer consiga trabalhar livremente nessa sobrancelha, proporcionando a cada atendimento um melhor resultado. As linhas muito definidas ou até mesmo artificiais, elas são também um problema constante, né, nesse meio. Porque o que é que acontece? Quando a gente realiza um design com linhas muito rígidas ou bem definidas, elas podem criar, na verdade, uma aparência que não é tão natural assim, né? Por exemplo, se uma cliente ela quer uma sobrancelha arqueada. Quando a gente faz a sobrancelha, que ela possui um arco, ela vem com a base inferior um pouco mais arredondada, né? Então a gente tenta passar no designer um acabamento com uma maior naturalidade, né? Porque a gente sabe que uma sobrancelha ela é constituída de pelos, esses pelos são fluidos, esses pelos são mais longos, tem um direcionamento indicado. E a partir do momento em que você vai realizar um design e você deixa o desenho da sobrancelha extremamente marcado, né, extremamente reto, a gente acaba com a proporção de naturalidade que essa sobrancelha tem. Porque a partir daí a gente não vai conseguir ver, né, não vai conseguir enxergar essa sobrancelha como uma sobrancelha natural, como algo que fez apenas um design, como algo que apenas estabeleceu um formato, um desenho. E a partir daí a gente acaba proporcionando para a nossa cliente um efeito que não é aquilo que ela busca, né? Muitas pessoas na área do design de sobrancelha buscam principalmente pelo design com naturalidade, né? Para que ela possa passar a expressão que ela quer, mas mantendo todos os traços do seu rosto, apenas realçando. Quando a gente define esse desenho muito reto, né, tanto na parte inferior quanto na parte superior da sobrancelha, a gente acaba quebrando, né, esse aspecto natural e deixando algo mais engessado, algo muito expressivo, algo muito grosseiro também. E aí, para a gente corrigir nesses determinados casos, a gente utiliza técnicas de esfumar e também para conseguir suavizar as linhas e criar um aspecto mais natural, tá? Isso acontece principalmente quando a gente faz o design, né, o preenchimento com rena. A gente tem a indicação de deixar realmente a rena retinha, bem desenhada no contorno da sobrancelha, mas aí a gente tem uma técnica que no início da sobrancelha a gente consegue realizar, né, um método que deixe ela com o início mais esfumado, mais claro, e no final da sobrancelha só que ela esteja mais marcada, que ela esteja mais expressiva. E a partir daí a gente consegue dar um acabamento, né, levemente natural diante da técnica, que é um preenchimento, né? Mesmo sendo um preenchimento artificial, a gente consegue trazer um acabamento um pouquinho mais natural para essa sobrancelha. E aí é importante que você lembre que o objetivo é criar um design que ele complemente e harmonize com a expressão facial, né? A gente não precisa olhar para um rosto e imaginar que a sua sobrancelha que tem que comunicar tudo, que tem que ter todas as características, ser extremamente arqueada, extremamente reta, extremamente marcada, né? Claro que todo o procedimento que você vai realizar,
você vai precisar ter uma conversa, né, uma avaliação com a sua cliente para saber de que forma ela gosta da sobrancelha, o que é que ela necessita na verdade, como é que ela se sente melhor, se é uma sobrancelha mais levinha, se é uma sobrancelha mais marcada, se é algo mais delicado, se ela quer ou não esse preenchimento. Mas é a partir justamente dessas perguntas, que é muito importante a gente fazer antes do designer, que a gente vai definir como você vai realizar o seu procedimento, né? Como é que você vai proporcionar para sua cliente exatamente o design da forma que ela quer. E isso tudo vai te ajudar a entregar um resultado de sucesso, um resultado que deixe realmente a sua cliente satisfeita. A escolha errada da cor também é um erro muito comum no meio do design de sobrancelhas. O que é que acontece? É usar uma cor de lápis ou até mesmo um pó, uma sombra que não combina com a cor natural dos pelos das sobrancelhas, ele pode resultar num visual mais artificial, né? Acontece muito, por exemplo, de você ter uma sobrancelha mais escura e você querer utilizar um tom mais claro, né? Ou um lápis mais claro, ou uma sombra mais clara, né? A fim de tentar ter um acabamento que seja mais natural e aí, na verdade, você acaba ocasionando o contrário, um acabamento ainda mais artificial. Justamente porque se você tiver uma sobrancelha mais escura e você colocar uma sombra um pouco mais clara, você acaba transparecendo, né, que aquele pelo que está ali no fundo, ele é mais escuro do que aquilo que você aplicou por cima. Isso ocorre também, né, na hora da rena, da hora da gente preencher com a tintura. Um exemplo é aquela cliente que pintou o cabelo, que deu luzes, agora está loira, e aí ela acha que uma sobrancelha mais clara vai ornar melhor com o novo cabelo dela, né, com o cabelo que ela está utilizando. E aí, a partir desse momento, né, ela acaba optando por pintar, né, em casa mesmo, às vezes, ou com a rena, essa sobrancelha para que ela tenha um aspecto de um tom de pelo mais claro, né? Só que esse tom ele vai acabar não clareando o pelo natural da sobrancelha, ele sendo escuro. E aí vai dar aquele contraste entre o que passou e o pelo que já tem, que vai acabar ocasionando esse aspecto bem artificial, bem de que foi pintado, sem acabamento natural e sem conseguir passar realmente aquilo que ela queria, né, que é a naturalidade. E a partir daí, a gente precisa avaliar, né, as cores que são utilizadas, as cores que combinam com o tom de pele e principalmente a cor que é o pelo, né, para avaliar se a gente consegue ou não adicionar uma cor diferente, que na maioria das vezes não é o recomendado. O ideal é que você permaneça com o seu tom. Claro que na hora da pintura, né, na hora da rena, a gente vai dosar essa marcação. A gente vai utilizar um preto, a gente vai utilizar um castanho escuro, um castanho médio, de repente um loiro, mas tudo com base no pelo que ali já existe, né? Que ali já tem, para que a gente possa entregar um resultado melhor. E aí, como é que a gente vai corrigir no caso das pessoas que realizam uma escolha errada da cor? A gente vai precisar escolher produtos que eles consigam combinar com a cor natural desses pelos. Então, geralmente, um ou dois tons mais claros ou até mesmo mais escuros do que o tom natural. Pode até funcionar bem, tá? Mas é importante que a gente consiga testar, né, diferentes tons para a gente conseguir encontrar o mais adequado. Eu utilizei na minha última aplicação de rena um tom preto e eu achei que ficou muito escuro. Vou para um tom mais claro. Castanho escuro. Vi que ainda ficou muito expressivo, então vou para um castanho médio, o acabamento ficou legal, ou até mesmo se eu tenho uma sobrancelha mais escura e eu já comecei com castanho médio porque eu não quero algo tão preto, mas aí eu consegui observar que esse castanho médio ele não deixou um acabamento natural, ele não deixou um acabamento legal, né? Eu vou partir para qual? Aí eu parto para um castanho escuro e vejo que o acabamento ficou da forma que eu queria. Então, assim, é importante a gente conhecer os métodos e principalmente conhecer como é que a gente realiza uma boa escolha, aquela escolha que é mais adequada, o que é mais recomendado para o seu tipo de sobrancelha, para o seu tom de pele e também para o seu tom de pelo, para que junto dessas características a gente consiga resultar num design mais harmônico. A aplicação incorreta desses produtos, ele também é um problema muito comum. O que é que acontece? No design de sobrancelhas existe um passo a passo. E aí o uso excessivo ou até mesmo o uso incorreto de produtos como gel
ou até mesmo lápis, ele pode resultar em um visual exagerado ou até mesmo irregular. A gente utiliza muito a questão do gel, a questão do lápis, a questão da sombra, em termos de preenchimento, né? Quando a gente precisa, após esse design, a gente consegue visualizar que a estrutura da sobrancelha ela tem alguma falha, né? Ela necessita desse preenchimento, e aí a gente acaba optando pelos recursos que a gente tem disponível, que são o lápis, a sombra, como eu citei. E aí, se você acaba utilizando muito lápis, por exemplo, é como se você estivesse literalmente preenchendo demais essa sobrancelha, né? Então você acaba passando muito lápis, ou passando muita sombra, ou preenche uma falha sim e outra não, deixa o início da sobrancelha já marcado, ou deixa o início mais marcado que o final, ou deixa alguma falha de fora. Então isso acaba passando a impressão de que o preenchimento, o design em si, ele foi realizado de uma forma desproporcional, né? Que você deixou a desejar, que acabou não preenchendo aquilo que necessitava, não realizando o passo que era necessário para que a gente conseguisse dar uma melhor forma para a estrutura dessa sobrancelha. E a partir daí a gente acaba não entregando o resultado esperado da nossa cliente e acaba também diminuindo o nosso trabalho, porque o preenchimento ele faz parte da maioria dos atendimentos que você vai realizar. E aí, se a gente não entrega uma aplicação correta dos produtos, a gente não entrega também um bom trabalho. Então é necessário que a gente se atente aos passos que a gente tem no design de sobrancelha, se atente também a como entregar melhores resultados, porque é o conhecimento técnico, né, o embasamento profissional que vai fazer o nosso diferencial diante dessas clientes que nos procuram. E a partir daí a gente consegue, com a técnica e com o profissionalismo, né, e com a relação com a nossa cliente, conseguir entregar um melhor resultado para essa cliente que te procura justamente para preencher essas falhas, né? Ela se queixa de algo que a incomoda e ela espera que você solucione esse produto, essa situação. E aí, como é que a gente pode corrigir, né, no caso de uma aplicação incorreta de produtos? O ideal, né, o mais recomendado, é que os produtos que precisam ser aplicados, né, na hora do preenchimento da sobrancelha sejam feitos por etapas, aos pouquinhos. Se for algo em camadas, que essas camadas sejam finas e a gente consiga construir a cor de forma gradual, né? A gente pode utilizar um pincel para a gente tentar esfumar e espalhar o produto da maneira mais uniforme possível. Então, se você está fazendo com um lápis, por exemplo, você consegue começar, né, do início da sobrancelha de uma forma mais esfumada, de uma forma melhor, intensificando, né, a cauda, intensificando o final, como a gente já abordou aqui. Na hora da sombra, da mesma forma, com o pincel que a gente vai aplicar a sombra, a gente já consegue também esfumar. E aí, dessa forma, também entregar um resultado mais natural, né? Na hora da rena, a gente pode aplicar camada fina, né? E depois vir complementando, conforme a rena vai secando, vai mostrando onde tem algum tipo de falha, e aí você consegue trabalhar melhor nesse tipo de sobrancelha. Existe algo comum, tanto nos atendimentos, né, quanto no dia a dia de qualquer pessoa que tenha sobrancelha, né, que faça sobrancelha, que adota esse tipo de procedimento, né, para a sua vida, que é muito recorrente, são os problemas de forma após o crescimento, né? E esse problema, ele consiste, na verdade, em que após o crescimento dos pelos, né, a forma ela pode mudar, exigindo, na verdade, alguns ajustes frequentes. Então, se eu faço meu design de sobrancelha, né, numa profissional, e eu percebo que o meu pelo ele cresce muito rápido, né? Ele tem uma forma acelerada de crescimento. E aí, daqui a uns 15, 20 dias, que seria o prazo ideal de eu voltar na minha design de sobrancelhas, eu consigo perceber que aquele formato de sobrancelha, né, aquele design, que ele estava mais arqueado, ele acaba perdendo um pouco do arqueamento, né, de tantos pelos que nasceram nesse período. Então esse é um tipo de problema, né, que não está tanto no nosso controle, exatamente porque a gente não consegue controlar o ciclo do pelo. Mas o que a gente pode fazer, né, diante disso é justamente a gente manter uma rotina de manutenção
que ela seja regular para conseguir ajustar a forma conforme necessário, né? A gente percebe que com 10 dias, né, já é necessário que eu faça um design para que eu não consiga, eu acabe não perdendo esse desenho que eu já tenho na minha sobrancelha, para que eu acabe não perdendo esses traços para o acúmulo de pelos. E aí, a partir daí, a gente consegue ajustar e utilizar as técnicas de design que considerem esse crescimento natural dos pelos. Então, a técnica, né, a forma que vai ser removido, ela vai justamente ir de encontro com o crescimento do pelo. Ah, será que não é ideal para que eu passe mais tempo sem precisar ir na designer, que eu realize esse procedimento com cera, ou de repente com a linha, ou até mesmo se eu faço na lâmina ou na navalha? Eu percebo que esses pelos crescem ainda mais rápido. Então, será que não é o momento de eu optar pelo procedimento, né, pela técnica com pinça, né, vai me dar um resultado melhor, vai me permitir passar mais tempo sem ir na minha designer? Então, isso tudo são coisas que a gente precisa observar, né, tanto você sendo uma cliente de design de sobrancelha, ou você fazendo o design de sobrancelha, né, em si mesma, ou até mesmo se você tem a profissão designer, você pode sugerir esses casos para suas clientes que apresentam esse tipo de queixa, né, que apresentem esse tipo de problema. Lembrem que as suas clientes estão procurando você para encontrar uma solução para o problema delas. E a sua sugestão é o mais recomendado. É você que ela tem de referência no segmento para cuidar, né? É em você que ela confia para tratar das sobrancelhas. Então, nada mais justo do que você recomende aquilo que for melhor para ela e aquilo que for melhor de você conseguir trabalhar com a sobrancelha dessa sua cliente e entregar o resultado desejado também. Existem alguns erros também na escolha do formato que a gente vai ver como evitá-los. Esses erros na escolha do formato, eles incluem uma avaliação bem ampla, né, que a gente pode levar em consideração, que é o formato do rosto, como a gente já falou aqui. A gente também precisa ver a questão da estrutura do olho. A gente precisa também ver, principalmente, aquela avaliação inicial que a gente faz com a nossa cliente, onde a gente pergunta qual é o gosto dela, qual o desenho que ela já mantém na sobrancelha, ou se é a primeira vez, né, como é que ela se sentiria bem, tentar mostrar para ela como é que vai ficar o seu designer, uma relação assim aproximada de como é que vai ficar o designer dela. O que é que a faz se sentir bem, que realça seus olhos, se ela acha também os seus olhos de repente mais caídos e aí ela necessita que o designer de sobrancelha traga essa impressão de que ele é mais arqueado, de que o olhar é mais marcante. E a partir disso é que a gente vai conseguir definir como é que vai ser o atendimento dessa cliente, de que forma a gente vai fazer o procedimento dela, quais são as características principais que a gente vai abordar no nosso atendimento também. E a partir daí tem alguns pontos principais que a gente não pode deixar de fora, que a gente não pode cometer o erro. E algum deles é justamente ignorar, né, o estilo pessoal dessa pessoa. Quando a gente fala de ignorar o estilo pessoal, é justamente ignorar a identidade dessa pessoa, a imagem, né, que ela está tentando nos passar. Se é uma cliente sua, né, se é alguém que está trabalhando com você, que está buscando o seu atendimento, ou até mesmo se é a sua sobrancelha que você está fazendo, né? Se a gente gosta de um acabamento mais delicado, de um acabamento mais natural, de uma sobrancelha não tão marcante, a gente não pode ignorar essas características que são importantes para a gente na hora de cuidar da nossa aparência, né? Lembrando que se você for designer e você estiver atendendo uma cliente, você ali está trabalhando com a autoestima dessa pessoa, né? Você tá trabalhando com o que ela tem de melhor, o que ela quer mostrar, com a expressão que ela está se mostrando para o mundo. Então você não pode simplesmente, né, fingir, né, ou desconsiderar as principais características da personalidade dessa pessoa. Se é uma pessoa que gosta de um acabamento mais delicado, você não vai fazer uma sobrancelha com um acabamento muito moderno ou extremamente expressivo. Se é uma pessoa que gosta de algo mais natural, você não vai fazer algo extremamente marcado e extremamente grosseiro, porque vai completamente contra o que ela definiu. Por isso que eu gosto muito da entrevista, do início do atendimento. A gente cria uma relação e uma conexão com a nossa cliente, né? E é importante também quando o atendimento, né, o design for direcionado para você,
que você se conheça, né, o suficiente para você saber exatamente aquilo que te deixa mais confortável. Qual é o tipo de design que vai fazer com que você se sinta melhor, com que você se sinta bem, né? E a partir daí você consegue dosar, você consegue medir como é que vai ser a sua relação com o seu próprio designer. Então, qual é o erro, na verdade, né, da gente ignorar o estilo pessoal? É adotar um estilo que não reflete a personalidade ou estilo do cliente. Imagine só que você chega numa designer de sobrancelhas para fazer a sua sobrancelha e aí você pede um acabamento natural, sem preenchimento, né, que você não gosta de sobrancelha marcada. E aí quando você finaliza o seu atendimento, você olha no espelho e vê a sua sobrancelha preenchida, vê a sua sobrancelha com uma técnica que não é do seu gosto, ou se a sua sobrancelha era arqueada, a sua designer fez uma sobrancelha mais arredondada, né? Então, assim, de nada valeu todas aquelas informações que para você é importante de enfatizar, de permanecer uma característica de sobrancelha, e a pessoa que fez o seu design simplesmente ignorou tudo que você falou e fez da forma que queria. Então, assim, eu digo que a nossa profissão, ela não tá ali para a gente fazer o que quer, e sim fazer aquilo que traz bem-estar para a nossa cliente, que é o nosso melhor, que é entregar um resultado com excelência. E aí, como é que a gente pode evitar, né, esse erro? A gente vai precisar conversar com a cliente, né, como eu venho pontuando, como eu venho destacando para vocês, sobre as preferências, né? E também qual é o estilo pessoal, do que é que ela gosta, o que é que faz se sentir bem, o que é que ela gostaria de demonstrar com o seu olhar, se ela já utiliza uma sobrancelha mais arqueada ou mais reta, né? Antes de iniciar o design, é necessário que a gente faça essa entrevista. Eu acho uma relação muito importante que a gente precisa ter com as nossas clientes no dia a dia. E aí o design de sobrancelha, ele na verdade deve refletir a individualidade e os gostos pessoais do cliente. A gente não está fazendo ali algo que é o que a gente gosta. Eu quero fazer uma sobrancelha dessa forma porque eu vou tirar foto para mostrar para minhas clientes no Instagram, para elas verem o que eu faço, sem me importar com a real opinião da minha cliente que está ali entregando a sua autoestima, entregando a sua beleza nas minhas mãos, para que eu gere um bom resultado, né, e entregue uma sobrancelha bonita para ela. Vamos levar em consideração se colocar no lugar do outro, principalmente se você for designer, e aplicar no nosso trabalho aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem com a gente, que é nos tratar bem, nos entregar o melhor e priorizar também o nosso bem-estar. Existe também um erro que pode ser causado quando a gente desconsidera a estrutura do olho. A gente precisa escolher, né, um formato de sobrancelha que harmonize com esse rosto. E a partir do momento que a gente escolhe um que não harmoniza com as estruturas dos olhos, a gente está escolhendo um erro. Eu vou aqui destacar para vocês que na hora da medição, né, na hora da medição e marcação, que são os primeiros passos da sobrancelha, a gente leva bastante em consideração o início do olho para a gente conseguir marcar o ponto inicial da sobrancelha. Só que existem alguns olhos que são mais afastados e a sobrancelha vai acabar iniciando um pouquinho mais para a estrutura do nariz do que para a própria estrutura do olho. Destacando, né, esse tipo de situação, é que eu estou tentando mostrar para vocês o quanto é importante a gente não se basear apenas em uma teoria só, a gente não se basear apenas num padrão, né? A gente saber olhar o rosto como um todo, com várias características, sejam elas formato de rosto, estrutura óssea do rosto, estrutura do olho, para que a gente consiga montar esse design simétrico, que é aquele primeiro erro que a gente viu hoje na aula e que a gente deve também entrar em consenso entre todas essas características para a gente poder entregar um resultado melhor. E aí, como é que a gente evita esse erro de não considerar a estrutura do olho? A gente precisa ajustar o formato das sobrancelhas para a gente conseguir complementar a estrutura dos olhos. Por exemplo, se a sobrancelha arqueada, elas podem levantar olhos caídos, enquanto as sobrancelhas mais retas, elas podem equilibrar olhos que são muito salientes, né, que são muito grandes. Então, aí, em todos esses erros
que a gente conseguiu observar na aula de hoje, a gente consegue enfatizar também o quanto é importante a gente entrevistar a nossa cliente, a gente saber das suas queixas, saber das suas dúvidas, o que é que incomoda, o que é que faz bem, para que a gente entre num comum acordo e consiga entregar o melhor resultado, né? A gente consegue observar se a cliente tem o olho caído ou não. A gente consegue, diante disso, deixar essa sobrancelha arqueada. Será que essa sobrancelha arqueada é o mais recomendado para esse tipo de rosto? Então, assim, todas as considerações, todas as informações e as características que a gente puder observar dentro do design de sobrancelhas, elas vão precisar ser levantadas e analisadas, porque o quanto você impacta, né, na vida e na beleza da sua cliente no atendimento é o que reflete o quão bom é o seu trabalho, né, o quão importante é a sua atuação diante de determinadas situações. Então, a gente lembra também que a sobrancelha ela não pode passar do olho, né, da estrutura do olho. O ideal é que ela seja do mesmo tamanho ou o mais aproximado possível. Também é de ser levado em consideração na hora da gente respeitar essa estrutura do olho, né? A gente não vai seguir um padrão de design para todo tipo de olho, para todo tipo de rosto, nem para todo tipo de sobrancelha. Então a gente vai precisar realizar essa análise individualizada. A gente até consegue destacar aqui alguns erros que são comuns e dar uma ideia, né, aproximada de como consertá-los, de como corrigi-los, mas na verdade é no seu dia a dia que você vai lidar com a situação e que você vai conseguir observar qual é a melhor maneira de entregar o melhor resultado. Outro erro é não considerar também a espessura dos pelos. E o que é que ocorre? É optar por um formato que não leva em conta a densidade desse pelo ou até a espessura natural dos pelos. O que é que a gente pode colocar, né, numa situação, nesse tipo de situação, citando um exemplo para vocês. Eu vou citar a sobrancelha masculina. O que é que acontece? O pelo da sobrancelha masculina, ele é mais espesso, ele tende a ser mais reto e principalmente mais denso, né? Então a gente precisa realizar o design que respeite essa composição, né? Que respeite essas características, nada muito desenhado ou nada muito artificial, né? A gente não pode mexer muito no desenho, até mesmo para a gente conseguir preservar as características faciais. Quando a gente aplica, por exemplo, numa sobrancelha feminina, né, aí a gente precisa ver essa questão da espessura, o formato do pelo e a densidade. A gente também pode acabar, né, se deparando com pelos que são mais arrepiados, que são mais grossos, que são mais longos, mais extensos. E a gente precisa também adequar o design de sobrancelha para esse tipo de pelo. Por exemplo, quando a gente tem pelos extremamente longos, né, na região da sobrancelha, a gente precisa aparar. De que forma a gente vai aparar? Na direção do pelo, para que ele fique mais harmônico. Se um pelo for mais arrepiado, né, principalmente no início da sobrancelha, que é o que pode ocorrer, a gente vai aparar da melhor forma, para que esse pelo, ele de repente não fique muito em pé, né, ele não fique muito grosseiro na hora que a gente terminar esse design. Então, de certa forma, a gente precisa, né, ressaltando mais uma vez, avaliar todos esses pelos, né, avaliar todo esse design de maneira individualizada, né, de maneira que a gente consiga proporcionar uma aparência mais harmônica para cada tipo de rosto que chega para a gente. Então, a avaliação, ela na verdade é única, né, e individual, mas apesar de existirem padrões de erros, né, como corrigi-los, ele vai se adequar à situação que você está passando naquele momento. Então, como é que a gente pode evitar esse erro específico de não considerar a espessura dos pelos? A gente precisa avaliar a densidade e a espessura desse pelo antes da gente escolher qual vai ser o formato realizado dentro do design. Então, a gente vai precisar, na verdade, adaptar esse design de sobrancelhas para maximizar a aparência mais natural possível dos pelos, e também a gente vai precisar evitar formatos que exigem mais pelos do que a gente tem. Por exemplo, se a gente quer uma sobrancelha arqueada, a gente precisa ter pelo presente no ponto alto, né, dessa sobrancelha, para que a gente consiga desenhar essa estrutura. Então a gente não pode pegar uma sobrancelha reta,
né, que tem poucos pelos ou que tem pelos finos e transformar numa arqueada se a gente não tem pelo disponível o suficiente para conseguir fazer um redesign, né? Um desenho diferenciado, fazer um novo formato de sobrancelha, né? Por mais que a nossa cliente queira, ou às vezes até mesmo o formato de rosto dela permite que a gente realize esse tipo de design com um formato mais arqueado, mas a gente precisa avaliar a estrutura disponível naquele momento para decidir então se a gente pode ou não optar por essa solução para o problema da sua cliente. E também a falta de planejamento e da medição acaba sendo um problema que ocorre com uma certa frequência, né, no nosso trabalho, bem como a simetria imperfeita. Então, se a gente faz um planejamento e uma medição correta e completa, a gente acaba também evitando o primeiro problema que a gente viu, que foi a simetria imperfeita. Então, qual é o erro? O erro é a gente iniciar um design, né? Lembrando que é personalizado e individual, sem planejar e sem medir da forma correta, né? Então, se de repente você pega um rosto que uma sobrancelha tem um ponto mais alto que a outra, ou uma sobrancelha mais larga que a outra, ou mais fina que a outra, então você precisa medir para que você tenha a informação exata que vai te direcionar durante todo o procedimento de design, né? Que vai conseguir te guiar durante toda a realização do formato, do desenho, da remoção de pelos e da técnica que você vai utilizar. Então, como é que a gente evita isso? É justamente utilizando as ferramentas de medição, né, para a gente garantir que o design ele seja o mais equilibrado e o mais simétrico possível. É quando a gente utiliza o paquímetro, como eu falei, a gente utiliza a régua, em algumas ocasiões a gente utiliza a linha, né, realizando o desenho com um lápis dermatográfico ou até mesmo com uma caneta em gel branca, né, que são marcadores que conseguem desenhar, né, marcar os pontos de referência e nos guiar durante o processo de design de sobrancelha. Então, o ideal é justamente esse, que você marque os pontos de referências para te ajudar na aplicação uniforme do formato escolhido, né? Quando a gente pega principalmente uma sobrancelha, que é a primeira vez que está realizando o procedimento, ou até mesmo que está há muito tempo sem realizar um design, e a gente consegue medir e fazer um desenho prévio do formato, né, antes de iniciar a remoção dos pelos, a gente consegue já visualizar, né, ter uma pré-visualização de como vai ficar esse design, né? A gente consegue até proporcionar essa visualização para a sua cliente, que está ali na expectativa de um novo formato de sobrancelha, de como é que vai ficar, se ela concorda com o formato, se ela vai se sentir bem, se acha legal. Então aqui hoje a gente conseguiu abordar erros e soluções, né, que você vai lidar no seu dia a dia, no seu trabalho, mas que você vai ter o conhecimento técnico, depois dessa aula, o suficiente para que você possa atender em qualquer tipo de situação e possa não cometer ou até mesmo corrigir com facilidade qualquer um desses erros que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.